Agradeço a pergunta do deputado Luiz Carreira. Quais são as NAMAs para Copenhague? Quer dizer, o governo tem, os diversos ministérios têm sugerido diversas ações. Tá? Na verdade, o processo de negociação, ele não, nesse momento, ele não vai requisitar que os países apresentem os NAMAs. Tá? Normalmente, o processo de negociação internacional se chega a um determinado acordo e depois se estabelece uma fase de 2 anos, normalmente, de regulamentação daquele acordo. Então, por exemplo, nesse momento, nós não sabemos o que é exatamente um NAMA. Existem diversas propostas, por exemplo, um NAMA, como está no plano de ação de Bali, ele tem que ser apoiado financeiramente, tecnologia e com capacitação pelos países envolvidos. Alguns países envolvidos querem que ações que não sejam apoiadas por financiamento, tecnologias ou capacitação sejam também registradas pelos países em desenvolvimento. Seria quase que uma ação unilateral sendo registrada. Existe uma discussão se os NAMAs vão ser apoiados por fundos públicos ou pelo mercado, através de créditos de carbono contra o protocolo de Kyoto. Isso é uma outra discussão. E o que seriam os NAMAs? Para alguns países, os NAMAs seriam projetos no nível do MDL, para alguns países seriam grandes políticas e grandes programas. Nós temos, no Brasil, pensado muito mais em grandes políticas e grandes programas, como o senhor falou, de redução do desmatamento da Amazônia, aumento da produção de biocombustíveis, eventualmente outras ações. Foi falado, por exemplo, siderurgia verde. A siderurgia verde, carvão vegetal, é o típico projeto de MDL. Então, no meu ponto de vista, é muito mais... o MDL está todo preparado para a siderurgia carvão vegetal, porque a Plantar fez o trabalho pioneiro, ela provou todas as metodologias. Então, isso não seria no nível de políticas ou programas, seria muito mais fácil colocar isso como MDL dentro de um projeto. Isso vai ter que ser um processo de decisão que vai ocorrer após a regulamentação da NAMA, após, primeiro, se chegar a um acordo em Copenhague, que no momento a gente não sabe o que vai acontecer em Copenhague, e depois, chegado ao acordo em Copenhague, vai ser estabelecido esse processo de regulamentação, que deve demorar 2 anos, ou seja, eu estou falando algo como em 2011 nós vamos ter claro o que é um NAMA, e aí os países vão poder registrar quais são os NAMAs. Então, nós vamos ter um tempo da ordem de 2 anos para ter essa discussão de quais são os NAMAs que o Brasil vai registrar, feita com inclusão e com a abrangência necessária, e com a calma necessária, porque aí o Congresso pode participar, os diversos ministérios podem sugerir NAMAs e a gente pode ter uma garantia que essas NAMAs vão estar dentro da regulamentação e vão ser apoiados por financiamento, tecnologia e capacitação. No momento é mais uma discussão até metodológica, né, do que seria isso, como seriam os NAMAs, de que maneira se conseguiria. Exatamente. Para que numa fase posterior se definir efetivamente. Seria um grande acordo político de que é o NAMA. E depois aí entra numa fase de regulamentação no detalhe como é que seria feito esse registro e como é que os países fariam esse casamento entre o registro da ação e o apoio dos países envolvidos.